Esse é um dia muito especial, Seminário para a Paz, mas eu tenho certeza que antes de estar na nossa agenda, já estava na agenda de Deus. Quando eu mandei mensagem para a pastora Jaqueline, mandei pelo Instagram, falei: pastora, a gente vai ter um seminário no dia 13 de junho aqui em Campo Grande, será que vocês conseguem estar com a gente? Aí ela falou assim: eu acabei de fechar ontem uma agenda no dia 14 em Dourados. Eu acho que dá certo. Eu falei: vai ser perfeito então, porque já vem por aqui, já vai para lá. Então eu tenho certeza que Deus programou o tempo certo para convidá-los. E se você está aqui para um tempo como este, você está no lugar certo. Fala para o seu irmão aí: você está no lugar certo. E a pastora Jaqueline é a esposa do pastor Lucas Hayashi, que vai chegar mais tarde, não chegou ainda, mas amanhã pela manhã ele estará aqui conosco. Casada com ele, quantos anos? 13 anos, esse número, 12 mais um. Mas mãe da Bianca, mãe do Mateus, ela vai se apresentar provavelmente mais. Mas eles são referência para nós, como família, como casal, como pais. E estão à frente do Ministério Infantil da Igreja Monte Sião, que é a igreja que o pastor Teófilo Hayashi, que está aqui sempre conosco, ele é o pastor e eles são os pastores do Ministério Infantil. Então tem uma bagagem muito grande de aprendizado, de vivência para nos passar. E eu quero que você abra o seu coração nessa noite para receber tudo aquilo que Deus tem para falar com você, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida da pastora Jaque? Aleluia! Boa noite! Vocês vão ouvir um sotaque nordestino. Quem é do Nordeste aqui? Levanta a mão. Yes! Olá, família. Olá, família do Corpo de Cristo. Vocês são os meus irmãos em Cristo. Estou muito feliz. O Lucas, ele não conseguiu chegar agora à noite. Ele chega daqui a pouco, mas quando ele chegar, a gente já vai ter terminado. Mas nós somos lá de São Paulo. Eu quero agradecer de coração o convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, estar junto com a família de Cristo. O meu marido é um japonês, eu sou uma paraibana. E como que unir uma paraibana com um japonês, amanhã vai ser só para elas. Eu posso pedir para vocês ficarem de pé para nós orarmos juntos por esse momento? Senhor, muito obrigada porque o Senhor tem nos trazido aqui. Obrigada por cada vida que está aqui. Eu te peço agora pelos momentos que teremos agora. Senhor, que o Senhor fale através da minha vida. Espírito Santo, eu te dou total liberdade sobre a minha vida, que a palavra que saia da minha boca seja vinda do Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui com as suas histórias, com tudo aquilo que já foi construído na vida deles. Mas eu te agradeço, porque eu sei que hoje nós não vamos sair daqui da mesma maneira que a gente entrou. Muito obrigada, abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Quem está aqui como casal? Cadê os casais aqui? Olha, parabéns, nós estamos comemorando o Dia dos Namorados juntos. E como a gente está comemorando o Dia dos Namorados, eu senti de fazer algo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Uau, tá bom. Então, quem não é casado ainda, levanta a mão. Ótimo. Quem tem filhos? Os papais e mamães. Tá, agora abaixo. Quem ainda não tem filho? Ok, muito bom. Eu quero fazer um desafio agora para os casados. A gente vai tirar 5 minutinhos, porque a gente sabe da importância da união dos casais para a educação dos filhos. E às vezes, quando a gente tem filho, eu e o Lucas, nós temos 2, nós já estamos numa fase diferente do pastor Aldinho e da Rebeca. O meu filho já tem 11 anos e a minha filha tem 7, então eu já consigo dormir. É diferente. Quem tem filhos mais velhos? É outra fase, né? Então, o meu filho, eu estava contando para a pastora Rebeca que o meu filho, ele faz o café da manhã para quando eu acordo. Olha que presente maravilhoso. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Principalmente quando a gente tem filho pequenininho, se torna um pouco mais difícil o relacionamento conjugal pela demanda de tempo. E às vezes a gente termina sendo pai e mãe e esquece um pouco de ser marido e mulher. Mas não pode.
Porque primeiro está o nosso relacionamento conjugal. Então, como hoje nós estamos aqui no Dia dos Namorados, a gente fez um desafio com os casais de 30 dias para investir num diálogo. E eu separei algumas perguntas. Na verdade, eu separei uma para que os casais pudessem fazer agora em 2 minutinhos. Se você não está com seu marido aqui, eu vou pedir para você anotar essa pergunta e quando você chegar em casa, você conversar com ele, tá bom? Ou sua esposa. A pergunta é o seguinte, preparados? Fala assim, sim, estou preparada. Jesus amado, né? Quais são 3 coisas que eu faço que faz você se sentir especial e amado ou amada? 3 coisas que eu faço, um vai falar para o outro, 3 coisas que eu faço que você se sente amado. Ou, às vezes, que eu fazia. Né? Agora ficou mais fácil, né? Então, pensa aí 3 coisas que faço ou fazia que faz você se sentir amado. Conseguiram? Sim, é para falar. Isso, agora fala um para o outro. Se você ainda não falou, você fala. Um fala para o outro. Olha, eu amo quando você faz isso. E o outro também fala 3 coisas que se sente amado. Podemos continuar? Depois vocês continuam no diálogo em casa. Mas sabe uma coisa que é interessante? Quanto mais a gente tem tempo de casados, e a gente acompanha alguns casais, a gente tem aconselhado alguns casais. E é muito mais fácil a gente apontar defeitos, né? E aí a gente traz sempre, porque os defeitos eles machucam. As coisas que o outro faz, que dói, é mais fácil da gente expor. E com isso a gente vai esquecendo as coisas boas. E aí o que acontece? A gente só valoriza o que é ruim e esquece que sim, todo mundo tem algo que se faz se sentir amado. E quando a gente expressa isso com palavras, olha, eu me senti amada quando você fazia isso. Ou eu me sinto amado quando você fazia isso. O maridão, né? Eu me senti amado quando você me abraçava à noite. Aí a esposa falava, eu me senti amada quando você lembrava de trazer uma flor ou trazia um bombom quando você voltava do trabalho. Quando a gente expressa, às vezes a forma como a gente se sentia amado não é a forma que o nosso cônjuge imagina que a gente se sentia amado. Quem aqui teve surpresa na hora que o cônjuge falou? Levanta a mão. Teve alguém que teve surpresa? Tipo, nossa, eu não sabia que você se sentia amado com isso. Teve alguém? Levanta a mão. Não? Olha, a comunicação de vocês está muito boa. Muito bom. Então, a gente vai fazendo isso, a gente vai investindo no nosso relacionamento conjugal, porque se nós estamos bem como casados, a gente vai conseguir levar segurança para os nossos filhos. E filhos é o tema de hoje. A gente vai falar que pais intencionais não apenas têm filhos, mas fazem discípulos. Os nossos filhos são como discípulos. E quando eu falo sobre filho, eu também sou filha. E quando fala sobre discipulado, que é fazer igual a, né, nós somos discípulos de Cristo, ou seja, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. E nós temos um chamado de fazer com que os nossos filhos se tornem discípulos de Jesus. E quando eu falo sobre maternidade, paternidade, sobre filhos, eu lembro da minha mãe. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente fala num contexto de igreja, a gente sempre pensa numa família perfeita, onde está papai e mamãe na igreja, onde eles são sempre juntos, onde está tudo certinho. E é incrível quando isso acontece. E eu posso hoje experimentar um casamento dentro da igreja, com tudo certinho, abençoado por Deus, obedecendo a palavra de Deus. Mas quando eu falo sobre criação de filhos, eu lembro da minha mãe, porque a história da minha mãe não foi construída dessa maneira. E como pais e mães intencionais, a gente precisa entender que a história que a gente tem na nossa vida sempre vai servir para construir algo de bom ou de ruim na vida dos nossos filhos, dependendo da maneira como a gente conta. Então, para que vocês entendam um pouquinho, os meus pais, eles se casaram em julgo desigual. A minha mãe cristã, o meu pai não. E ela casou em desobediência. A minha família inteira é cristã. E ela falou, não, eu quero casar com ele. E mesmo desobedecendo, ela casou.
e ela contava para a gente. E uma coisa que ela falava para mim era: eu casei em desobediência, mas Deus me abençoou com 2 filhos. Então eu cresci sabendo que talvez a minha mãe não tivesse feito uma decisão tão sábia, mas ela sempre trazia verdades de Deus para a minha vida e para a vida do meu irmão. E ela falava assim: olha, eu errei, mas eu não vou deixar você cair no mesmo erro. E como pais e mães, muitas vezes a gente acha a necessidade de esconder os nossos erros. Não é isso que Deus quer. Às vezes Deus quer que a gente seja intencional suficiente para poder contar para os nossos filhos os nossos erros, para não permitir que eles caiam no mesmo erro. E o que aconteceu comigo? Eu, com 17 anos, eu comecei a namorar um rapaz da igreja, porque eu sabia que tinha que ser crente, né? E esse ponto eu não podia errar. E eu comecei a namorar um rapaz da igreja, e ele era tão crente que ele lia a Bíblia antes de comer. Ele tinha um Novo Testamento, ele tirava do bolso, abria a Bíblia, lia, muito crente. Então eu sabia que esse ponto era ok. Mas a minha mãe, ela começou a observar, e ela falava: olha, vamos observar como que ele entende sobre família, como que ele vai além do fato de ser só crente. E ela foi me ajudando nesse contexto. Eu tinha 17 anos, eu fiquei noiva aos 18 anos, fiquei 5 anos noiva, só que o nosso relacionamento entrou num lugar um pouco abusivo, verbalmente, não fisicamente. E um dia, faltando 3 meses para o meu casamento, eu estava às portas de um casamento, e ela falava para mim: eu estou orando, mas eu não consigo ver você casada com ele. Mas aparentemente não tem nada de errado. E faltando 3 meses para o nosso casamento, a prima desse meu ex-noivo, ela chegou para os meus pais, para minha mãe, na verdade, e ela contou coisas que ela via abusivas dentro do nosso relacionamento, porque ela ficou preocupada com isso. Naquela hora, eu vi a minha mãe se transformar numa leoa. Quem já viu uma mãe se transformar numa leoa? A minha mãe se transformou numa leoa e ela falou: você não vai mais casar com ele. E o meu pai não era cristão. E ele falava: imagina, filha, casa com ele. Ele é da sua igreja, ele tem uma boa profissão. Mas a minha mãe, naquela hora, ela falou para mim: filha, você precisa obedecer. E obedecer nem sempre requer entender o porquê que a gente está obedecendo. E naquela loucura da minha vida, eu resolvi obedecer. E ela falou: olha, crê em Deus, porque você vai trocar o bom por nada, na certeza de que Deus vai te dar o teu excelente. Então, minha mãe entrou numa briga pela minha vida. E na hora eu chorei, fiquei revoltada com ela, não consegui enxergar, mas ela falou: não, você vai obedecer, não é de Deus, obedece. E eu terminei 3 meses antes de um casamento, eu terminei esse noivado. No outro dia do término do noivado, ela foi no salão de festas, cancelou a festa, pegou meu vestido, deu o vestido, rasgou os convites, deu o enxoval no outro dia. Porque ela falou: se você renovar, você não casa mais esse ano. E aí, o que aconteceu? 2 anos depois, e a gente começou a orar: Deus, cadê o fruto da obediência, né? Obedecer é fácil, tem um fruto. Eu falei: cadê o fruto da obediência? Passou 6 meses, passou 1 ano. Com 2 anos depois, eu conheci o Lucas. E quando eu conheci o Lucas, é toda uma história do como que a gente se conheceu, mas a minha mãe falou: é ele. É ele, eu sinto paz, eu sinto a verdade nele, eu vejo princípios e valores na família dele. O meu sogro, ele é pastor, ele ligou para minha mãe pedindo minha mão em namoro. Então, tudo isso trouxe para mim a certeza de que o meu marido era realmente alguém que Deus estava abençoando naquele momento. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a gente precisa entender, e eu sei que aqui sempre existe. Todo mundo quer ter histórias bonitas. Todo mundo quer ter histórias incríveis para contar para os seus filhos, mas hoje eu quero dizer para você que talvez não tenha uma história tão bonita para contar para os seus filhos. Pede a Deus sabedoria para Ele transformar a tua história em algo que vai dar autoridade na vida dos teus filhos. Então eu queria que você abrisse a Bíblia agora, em Mateus 9, 18 a 26. Eu amo essa história, é uma história que tem mexido muito comigo, tem falado muito comigo, que é a história de um pai.
que é a história de Jairo. Então, quando a gente lê a história de Jairo e o desespero de Jairo a saber que a sua filha tinha morrido, então, como esse pai, ele encara essa situação e o que ele faz numa situação difícil? O que ele faz para levar vida para sua filha? E a gente sabe que os nossos filhos, antes da salvação, eles estão mortos espiritualmente. A gente precisa levar vida para eles. A nossa maior preocupação como Ministério de Crianças é a gente ter várias igrejas onde vários adultos vão para o céu. Mas esquecem que no Ministério de Crianças também precisa ter salvação. Não só desenhos para pintar. Precisa ter ministração de salvação. Porque senão essas crianças não vão para o céu. E eu fico muito feliz quando eu vejo os pastores daqui realmente focados e preocupados em levar salvação e discipulado para essas crianças. Então, é muito prazeroso quando a gente caminha com igrejas que entendem isso, que as nossas crianças precisam ter vida. E esse pai sabia que essa filha precisava de vida. Então, vamos ler. Ele fala assim: enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia. Fala comigo, o seguia. E também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Fala comigo, riam-se dele. Mas, afastando o povo, entrou Jesus, tomou a mão pela menina, a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A gente vai discorrer um pouco dessa história, mas essa história, quando eu leio essa história, eu penso nesse livro aqui. Esse livro é o Criança com C, foi um livro que a gente escreveu sobre discipulado de crianças. Foi algo que Deus nos deu de presente. Ele fala sobre 5 Cs de como que a gente pode levar uma criança a não só ter um novo nascimento, mas se tornar uma discípula de Jesus. E a gente fez esse livro pensando em Ministério de Crianças, mas a gente tem visto como que esse livro tem abençoado famílias. Porque uma coisa a gente sabe, Jesus falou, a Bíblia falou, ensina a criança no caminho em que deve andar. Mas, às vezes, de acordo com a cultura, com o tempo, o como que a gente vai fazer isso não fica tão claro. A gente sabe que a gente tem o que fazer, a gente sabe o porquê que a gente tem que fazer. Mas e o como? Como que eu vou ensinar? Como que eu posso ser intencional em ensinar as minhas crianças, os meus filhos, adolescentes, jovens, independente da idade, ou os meus discípulos da minha célula, como que eu posso ser intencional em levar esses meus filhos, naturais ou espirituais, a serem discípulos de Jesus? Então, a gente fala sobre esses 5 Cs e a gente vai ver esses 5 Cs durante essa história. E o primeiro C é chamado. Quando a gente entende o nosso chamado como pais, quando a gente entende o nosso chamado como filhos de Deus, depois que nós recebemos um novo nascimento, e às vezes a gente encontra pessoas mais velhas falando: eu não sei qual é o meu chamado. Esse problema já não tem mais, eu vou te dar 2. Se você não tem nenhum, eu já vou te dar 2 grandes chamados. Um está em Mateus 28, 19, e o outro está em Marcos 16, 15, que é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura inclui crianças? Sim. Como pais, nós precisamos pregar o evangelho para os nossos filhos. E o segundo grande chamado é: ide e fazei discípulos de todas as nações. Nações representam organizações, estruturas. E quando a gente vê falando sobre discipular nações, talvez dentro da tua casa exista uma nação. Um líder de uma nação pode estar dentro da tua casa. O próximo presidente do Brasil pode estar dentro da tua casa. Você discipular o teu filho, você vai estar discipulando
uma nação. Então, quando a gente entende isso, acabou o problema do chamado. E quando a gente entende o nosso chamado, que é de levar os nossos filhos a terem encontros com Jesus, foi isso que Jairo fez. Jairo, no momento de problema, quando ele precisava levar vida para sua filha, para quem que Jairo correu? Fala comigo, Jesus. Jairo correu para Jesus. E quando a gente vê a palavra aproximando-se, ou seja, ele vai para perto de Jesus. E uma pergunta que vem para a nossa mente é: para onde nós estamos correndo nos nossos problemas? Como pais, para onde a gente corre quando as finanças apertam? Como pais, para onde a gente corre quando o nosso casamento não está tão bom? Será que a gente corre para o divórcio? Ou será que a gente corre para Jesus, para a restauração conjugal? Será que no meio dos problemas das finanças a gente corre para um empréstimo ou a gente corre primeiro para Deus, que é o dono de toda a prata e todo o ouro? Quando a gente corre e se aproxima de Jesus, os nossos filhos estão vendo para onde a gente está correndo. Se você perguntar para mim agora, falar: Jaque, me fala como que faz para chegar, como é o nome do hotel que eu estou? Deville. Me fala como que chega no Deville. Eu simplesmente não vou conseguir te dizer como chega lá. Porque eu não conheço o caminho. Eu já fui lá. Eu estive lá. Eu entrei lá. Mas eu não sei o caminho para lá. Mas talvez tem muitas pessoas aqui que já foram lá e conseguem dizer: olha, você vai na rua tal, entra tal. E você vai explicar, porque você já foi várias vezes nesse caminho. Quando a gente entende que nós precisamos ensinar as nossas crianças a andar no caminho, a gente não pode só ter andado nesse caminho uma vez. Mas a gente tem que estar acostumado a andar nesse caminho para ensinar os nossos filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a pensar de que discipular os nossos filhos não tem a ver com eles. Tem a ver, fala comigo e com você. Fala comigo, comigo e com você. Tem a ver com a gente. Por quê? Porque os discípulos eles se tornavam iguais a Jesus porque eles caminhavam com Jesus. O que os nossos filhos estão se tornando ao andar conosco? É uma pergunta para a gente pensar. E a gente começa a refletir. A minha oração é, Espírito Santo, que ao fazer essas perguntas, o Senhor traga respostas. Porque Ele traz. E Ele vai começar, e eu tenho certeza que hoje Ele vai começar a te falar pequenas mudanças no teu dia a dia, que vai trazer grandes transformações na vida da tua família, na tua vida, na vida dos teus filhos naturais, na vida dos teus filhos espirituais. Então, quando a gente fala sobre aproximando-se, Jairo ele se aproxima de Jesus. É o chamado. E aí, o que Jairo faz no momento de problema? O que Jairo faz quando ele chega até Jesus? Fala comigo, ele adora. Conectar. Ele se conecta com Jesus. E aí vem uma outra pergunta. O que a gente faz como pais nos momentos de problema? O que a gente faz quando a gente se aproxima de Deus? Quando a gente se aproxima de Jesus no meio de uma tribulação? Ou no meio de uma alegria também? Será que no momento de alegria a gente se aproxima dele para adorá-lo por quem ele é e tudo que ele fez? Ou a gente esquece dele? Os nossos filhos estão vendo nossa vida de adoração. O quanto que a gente se rende aos pés de Jesus, o quanto a gente coloca Ele em primeiro lugar, o quanto que a gente busca Ele independente da situação. Conectar, nós precisamos estar conectados com Jesus. Por quê? Porque ao estar conectado com Jesus, Ele vai nos seguir no nosso caminho. E Ele vai agir enquanto a gente anda. Sabe, uma coisa que me deixa triste, bem triste. A gente fez um caderno de devocional para as crianças,
que é justamente para estimular essa conexão delas com Jesus, com perguntas bem intencionais. A gente fez versículos para que elas pudessem entender, pudessem ler e aprender e viver. Então a gente colocou para elas terem momentos de gratidão, o que elas aprenderam, como que elas podem aplicar essas verdades na vida delas. Eu tenho aqui. Então a gente fez esse caderno. E aí o que aconteceu? Quando a gente fez esse caderno, alguns pais me procuraram e falaram assim: Jaque, mas o meu filho não consegue ter tempo para fazer devocional, porque ele acorda cedo, vai para a escola, tem atividade e à noite já está na hora de dormir. Aquilo dói, machuca, porque uma criança ela vai ter mais tempo ou menos tempo depois que ela cresce? Ela vai ter menos tempo. E naquela hora eu chego para a mamãe e falo assim: mamãe, faz um favor para mim. Conta para o teu filho quão incrível é o teu tempo com Deus. Como muda o teu dia depois que você lê verdades de Deus que te alimenta durante o teu dia. Tem algumas mães que param e falam: Mas tem algumas mães que falam: Jaque, eu não estou tendo tempo. E quando a gente troca a palavra tempo por prioridade, o que falta? Prioridade, não é tempo. O que falta é prioridade. Quando a gente entende quão incrível é o nosso tempo de adoração, quando a gente se rende, quando a gente se entrega, quando a gente para ler uma palavra que transforma o nosso dia, que transforma o dia de outras pessoas, porque quando Deus traz a palavra viva dele nas nossas vidas, ele não traz só para nós. A gente vai encontrar alguém na rua, na fila do caixa, no nosso trabalho, que vai estar passando por uma situação que aquela palavra que você leu, você vai liberar sobre aquela vida, que vai trazer cura, salvação, libertação. Precisamos nos apaixonar pela palavra, para que os nossos filhos se apaixonem pela palavra. Precisamos nos apaixonar pela oração, para que os nossos filhos se apaixonem pela oração. Jairo, ele corre e a primeira coisa que ele faz, ele adora. Por que Jairo adora? Por que ele não chegou já e falou assim: Jesus, 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 não. Jesus, a minha filha está morrendo, vem comigo, você pode salvar. Ela está morta, para tudo que você está fazendo e vem comigo. A primeira coisa que Jairo fez foi adorar. Precisamos aprender. E Jairo, ele só adora porque ele sabe quem Jesus é. Às vezes a gente não adora no momento de dificuldade, porque simplesmente a gente não sabe quem Jesus é. A gente já ouviu sobre ele, a gente sabe das histórias que ele construiu, mas aqui dentro a gente não sabe quem ele é e quão poderoso ele é. Precisamos saber quem Jesus é, para que no momento de dificuldade, no momento de alegria, no momento de crise, a primeira coisa que passe na nossa cabeça seja adorar. Amanhã a gente vai falar sobre como implementar a cultura do reino. Como fazer isso de uma maneira de trocar uma cultura mundana, às vezes, dentro da nossa casa, uma cultura do dinheiro dentro das nossas casas e trazer a cultura do reino para dentro das nossas casas. É ser intencional, é ter a capacidade de pensar quais são as atitudes que a gente tem que mudar. Então, Jairo, ele vem e ele adora, é o segundo seu, conectar. E quando ele adora, fala comigo, e ele disse. Aí, nessa hora, depois que ele adora, Jairo compartilha. É o terceiro C, compartilhar. Depois que ele adora, Jairo começa a compartilhar com Jesus o que ele está passando. E quando a gente ensina aos nossos filhos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando a gente ensina os nossos filhos a compartilhar com Deus as dificuldades que ele está passando, quando a gente ensina os nossos filhos e a gente mostra para eles a nossa vida de adoração, de entrega e de compartilhar com Deus o que a gente está passando, a gente leva os nossos filhos a viverem coisas incríveis com Deus. Jairo, ele compartilha com Jesus aquilo que ele está passando. E Jesus responde para Jairo o quê? Jesus vai com Jairo. Jesus começa a caminhar com Jairo. E aí o que acontece? Jesus se levanta e o segue. E aí Jairo começa a caminhar com Jesus.
E nessa caminhada com Jesus, Jesus começa a compartilhar verdades com Jairo. Vocês já pensaram por que uma mulher, no meio dessa história, aparece para ser curada? Por que existe isso no meio? Porque fica no meio da história de Jairo. E olha que interessante. Quantos anos a filha de Jairo tinha? Fala comigo, 12 anos. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue tinha? Existe coincidência na Bíblia? Fala comigo, não. Existe coincidência na tua vida? Fala comigo, não. O que existe são providências. Aquela mulher, naquele momento, foi uma providência divina na vida de Jairo. O que Jesus fala para Jairo? Jesus fala alguma coisa para Jairo? Jairo só observa. Jesus, ele compartilha. O que isso significa? Nos nossos momentos de dificuldade, porque a gente vai passar. Se você já não está passando, você já passou, ou você vai passar por um momento de dificuldade, porque a gente está nesse mundo, sujeito às coisas desse mundo. E aí o que acontece? Jairo, ele está compartilhando com Jesus, caminhando com Jesus, aquela mulher vem, ela toca, ela é curada, e Jesus fala o que para ela? A tua fé te curou. O que Jesus está falando para Jairo indiretamente? Jairo, tenha fé. Sabe o que isso nos ensina? Sabe aqueles momentos que a gente está passando por dificuldade e o nosso vizinho, a pessoa do nosso lado da igreja, recebe exatamente aquilo que a gente quer? E você fala assim, Deus, o Senhor errou. Era aqui. Foi para a cabeça errada. E pior, quando você está orando há 2, 3 anos e a pessoa perdeu o emprego hoje e amanhã, milagrosamente, apareceu um emprego na vida dela. Você fala, Deus, eu estou orando há 3 anos. Por quê? O que é que eu fiz de errado? Onde eu estou errando? E Deus está falando, não. Eu estou fazendo isso não é para você murmurar. Eu estou fazendo isso para te mostrar quem eu sou. A gente precisa mudar a nossa perspectiva. Ensinar os nossos filhos a enxergar dessa maneira. Quando algo de bom acontece com os nossos irmãos, no lugar da gente murmurar, a gente está falando, yes, Deus, o Senhor fez lá, o Senhor vai fazer aqui. Fé. Fala comigo, fé. Deus está sempre operando milagres. Se o teu milagre não chegou ainda e você convidou Jesus para caminhar com você, a partir do momento que as coisas boas vão acontecendo do seu lado, você vai falando, yes, a minha hora está chegando. Jesus compartilha dessa maneira, vivendo. E é assim que a gente precisa compartilhar com os nossos filhos. Vivendo, fala comigo, vivendo. Caminhando com Jesus. Fazendo isso, a gente vai compartilhar verdades com os nossos filhos. Compartilhar maneiras de enxergar com os nossos filhos. E conosco, não é? Com as pessoas que estão com o nosso lado. Mas olha que interessante. A gente vai partir para o quarto C, que é o corrigir. O que Jesus começa a corrigir nesse momento com Jairo? Jesus está lá, a mulher está sendo curada, ele está compartilhando fé, e aí ele chega em casa. E o que está acontecendo dentro de casa? Estão tocando tamborins, estão velando a filha de Jairo. E Jesus chega e fala, não, ela não está morta, ela está dormindo. E o que as pessoas fazem quando Jesus fala isso? Elas riem. Fala comigo, incredulidade. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós estamos passando por um problema, quando nós estamos passando por uma dificuldade, sempre vai ter pessoas que vão trazer incredulidade na nossa vida. Vai acontecer. Vai falar para você, nossa, você está passando por isso? Nossa, conheci 10 casos que deu tudo ruim. Sempre tem, gente. Porque é uma batalha espiritual, pela nossa fé. O que não pode acontecer é nós nos tornarmos tocadores de tamborim. Nos momentos que a gente está caminhando com Jesus, Jesus está corrigindo ali o coração de Jairo, falando, Jairo,
Vamos tirar toda a incredulidade. Afasta a incredulidade. Tem pessoas, talvez, na sua vida, na minha vida, que a gente vai precisar afastar um pouquinho. Tem situações, pensamentos na nossa vida que a gente vai precisar afastar um pouquinho. Porque traz incredulidade. Quem nunca passou por uma situação onde você recebe uma palavra de Deus, de que você vai pelas nações, por exemplo, e aí na tua cabeça você começa a rir, tipo, tá a sua idade? Tá velha já? Já passou o tempo? Afasta. Não é. Pensamentos, você não lembra quem você era? Lembra que você não sabe falar? Lembra o quanto que você errou? Ninguém vai te escutar. Afasta. Não é verdade. Afasta a incredulidade. Jesus está ensinando a Jairo, afasta a incredulidade, corrigindo o coração de Jairo. E olha que interessante, quando a gente lê essa mesma passagem em Marcos, ele não só afasta as pessoas, como ele traz para perto 3 discípulos. Para entrar no quarto, para entrar no lugar de dor. O que significa isso? Quem são os discípulos de Cristo? A igreja. Existe poder na unidade da igreja. E olha que interessante. Foram todos os discípulos que entraram no quarto? Isso significa o quê? A gente está em comunidade. Mas existem pessoas específicas, talvez, dentro da nossa igreja, que a gente vai chamar para entrar no nosso quarto de dor. Não precisa ser todo mundo. Mas como é importante o poder da união da igreja. E às vezes os pais falam, mas olha, eu não acho certo obrigar os meus filhos a irem para a igreja, porque tem que ser algo de desejo do coração deles. E eu falo, é mesmo. Então eles desejam no coração deles ir para a escola. Eles desejam no fundo do coração deles escovar o dente todos os dias. Você só deixa ele comer quando ele deseja, no fundo do coração dele. Não, por quê? Por que a gente obriga os nossos filhos a irem para a escola? Porque a gente sabe que eles têm que ir, porque eles precisam aprender, porque eles precisam estar lá. Por que a gente obriga os nossos filhos lá, morrendo de sono? Vai, escova o dente, porque faz bem para a saúde física. A escola faz bem para a saúde da alma. E a igreja, gente? A igreja faz bem para a saúde no Espírito. Precisamos levar os nossos filhos para a igreja, querendo ou não querendo? Fala comigo, sim. Somos pais, fala comigo. Eu sou pai, eu sou mãe. Quem manda nesse menino sou eu. É simples assim. Paga a conta? Consegue se sustentar sozinho? Minha mãe falava assim, quem come do meu pirão, prova do meu cinturão. Sabe por quê? A família da igreja não está conseguindo influenciar tão bem o mundo, porque a gente está deixando o mundo entrar na igreja. A palavra de Deus não falha. Precisamos ensinar os nossos filhos. Já que o meu filho é adolescente, não gosta da igreja, estou indo numa igreja onde não tem adolescente. Então, seja intencional e procure uma igreja que tem adolescentes. Você está vindo para cá, que tem um ministério de crianças incrível, mas meu filho não fica sozinho na sala. Seja intencional, assista um culto com o menino, venha assista outro culto sozinho. Porque você está sendo intencional em discipular uma criança. Você sabe a importância da igreja. Igreja não é centro de babá gospel. Igreja, Ministério de Crianças, é um centro de avivalistas mirins. E o último C é o capacitar. Quando Jesus entra no quarto com Jairo, os discípulos entram junto com Jairo. O que Jesus faz com a menina? Ressuscita, dá vida para ela. E a Bíblia fala que essa história ficou conhecida
em toda a região. Aquele pai intencional levou a sua filha a ter um encontro com Jesus e construir uma história incrível com ele. Quando nós somos intencionais com os nossos filhos, quando nós levamos Jesus até eles, e a gente permite que Jesus construa histórias incríveis com eles, a gente vai ver os nossos filhos não só conhecendo o Deus da Bíblia, mas tendo histórias com o Deus que fez as histórias da Bíblia. É bem diferente. Quando nós levamos Jesus, quando a nossa vida leva Jesus até os nossos filhos, a gente não vai ensinar os nossos filhos a orar. A gente vai ensinar os nossos filhos o poder da oração. É fácil você ter uma criança que fala: Papai do céu, muito obrigada por esse alimento em nome de Jesus, amém. É fácil ou não é? É fácil. Mas sabe o que é difícil? E é incrível? Quando uma mãe cujo pai não está em casa, uma mãe solteira ou uma mãe divorciada, fala para o filho na hora de comer. E essa história aconteceu no nosso ministério. Porque a gente falou: Deus, Ele é o pai dessa criança. Deus, Ele é o teu marido. Então, convida Deus para comer junto com você na tua mesa. E aí essa mãe colocou os filhos, a cadeira de Deus, a cadeira dela, o prato de Deus, o prato dela. E eles começaram a orar. E ela falou: filhos, começa a agradecer a Papai do Céu. E os filhos começaram a agradecer: Deus, muito obrigada. E ela falou que a filhinha dela, acho que de 5 ou 6 aninhos, ficava olhando para a cadeira. E aí, quando terminou o jantar, essa menina de 5 anos foi e colocou a mão na almofada da cadeira. E a almofada estava quente. E ela falou: mamãe, a almofada está quente. Deus sentou com a gente. E a mãe parou e falou assim: não, peraí, né? Cabeça de mãe, né? Foi lá, ela disse: já que eu coloquei a mão na minha almofada, estava quente. Coloquei a mão na almofada dos meus filhos, estava quente. Coloquei a mão na almofada de Deus, estava quente. E juntos nós colocamos a mão na outra almofada que não tinha ninguém sentado e estava fria. O que essa mãe fez foi capacitar essas crianças a terem uma vida incrível com Deus. A entenderem que Deus não é um Deus do passado, mas Deus, Ele é um Deus do presente. Eu não sei qual foi a história que você teve até agora. Eu não sei qual é a história do teu casamento, de como você teve filhos, de como você construiu sua vida até hoje, até esse momento. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende, pede perdão e entrega, Ele traz uma vida nova. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já tem essa vida nova, a gente também tem a alegria de saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O que isso significa? Que todo dia é um dia novo para a gente começar algo incrível. Nós somos chamados para levar as nossas crianças, os nossos filhos espirituais ou não, ou naturais, a terem um encontro com Jesus, conectando eles ao coração do Pai, compartilhando a palavra, compartilhando verdades, corrigindo corações. Não só corrigindo fisicamente, precisa, como pais precisamos. Mas mais do que isso, a gente precisa corrigir corações, corrigir identidades, para capacitar essas crianças, os nossos filhos e a nós mesmos, a vivermos uma vida incrível com Deus. Talvez hoje seja o seu dia de estar se conectando com Deus, de estar permitindo que Ele venha e Ele corrija teu coração, para que você possa viver uma vida capaz de ver o sobrenatural de Deus todos os dias na tua vida. Porque Deus, Ele age no sobrenatural todos os dias na nossa vida, porque a gente respira todos os dias. A gente vive todos os dias. Isso é algo sobrenatural.